Bom, esse lembrator aqui é do Workbook Unidade 3 do Level 5 e mais uma vez tocando no assunto, né, de potência complexa. A diferença desse aqui é que vai entrar o assunto de soma de harmônicos, qual que é a potência produzida quando uma onda fundamental estiver complementada por harmônicos. Então, recapitulando, nesse trabalho aqui, a gente vai sempre mencionar domínio no tempo, que significa que é volt de pico vezes o seno vezes o seno, né, na velocidade indicada. Bom, volt e ampere vai estar sempre em valor de pico. Lembrando que, se eu quiser transformar de pico para RMS, se for um valor único, raiz de 2. Então, raiz média do quadrado. Então, por causa de que o pico vezes sobre raiz de 2 dá RMS? Porque a fórmula do RMS é essa aqui, ó, raiz de Vp ao quadrado sobre 2, então a resposta disso aqui vai dar Vp, ou seja, volt de pico dividido por raiz de 2. Essa fórmula aqui vai ser importante na sequência quando for acontecer a soma, né, de valores de volts harmônicos. Então, potência quando na presença de mais de um harmônico. Quando tiver mais de um harmônico numa onda, no fio, né, vamos pensar assim, a gente faz a raiz da soma dos quadrados sobre 2. A primeira observação é essa aqui, ó. Quando tiver uma componente DC no meio da parada, no meio do fio, a DC não precisa de entrar sobre 2, mas ela entra dentro da raiz. Já todas as componentes alternadas que tiver dentro do fio, elas entram dessa forma aqui, ó. Volt 1, né, em pico, eu esqueci de colocar o pico aqui, mas é volt 1 em pico, raiz quadrada, mais volt 2 pico, raiz quadrada, mais volt n pico raiz quadrada. Isso aqui vai me dar o valor de RMS composta, sem esquecer que alternados dividido por raiz de 2, contínua fora, alternados dividido por 2 dentro da raiz, contínua fora do dividido por 2, mas dentro da raiz. Então nota que isso aqui nada mais é do que uma soma vetorial. Então recapitulando, valor de pico dividido por raiz de 2 é igual a RMS, assim como RMS vezes raiz de 2 vai dar o valor de pico. E quando a gente fala domínio no tempo, a gente já está falando o valor de pico vezes uma onda senoidal, pode ser seno ou cosseno, naquela velocidade que a gente está trabalhando. Então, o livro ele faz uma dedução aqui, que é o seguinte, usando a lei de Ohm, né, o I, no caso o ampere I, é igual a V dividido por R, e sendo que o V é igual ao valor de pico, Vp vezes o cosseno de Wt, a gente transformando para essa fórmula aqui, a gente tem que Vp sobre R vezes cosseno de Wt é o I, no caso, alternado, né? A gente já sabe que o V é igual ao valor de pico vezes cosseno de ΔT, pode ser seno ou cosseno. Ele abriu essa fórmula aqui da seguinte forma, usando essa ideia aqui de que watt, ou seja, potência é igual a I vezes V, e usando a ideia de que ele chegou na ideia de que a potência é igual a V ao quadrado sobre R, que é a mesma coisa que a gente estuda em contínua. Então, raciocinando que potência é igual a I vezes V, a gente já encontrou, por exemplo, que Vp sobre R, o valor de pico sobre R, é o I, o valor de V sobre R, é o I, desde que ele esteja multiplicado pelo cosseno do ângulo aqui, né? Que eu estou falando de pico, então tem que multiplicar pelo cosseno do ângulo. Se eu multiplicar esse valor de pico, essa parte minha aqui que representa o ampere, pela parte que representa o volt, que é o volt de pico vezes cosseno de ângulo, eu chego nessa fórmula compostazinha aqui para a potência, que seja o valor de pico ao quadrado sobre R vezes o cosseno ao quadrado. Então, utilizando a identidade trigonométrica, cosseno de A é igual a 1 mais cosseno de 2A sobre 2, ele chegou nessa fórmula aqui. As particularidades dessa fórmula são, ela demonstra aqui, por exemplo, que a potência ela tem 2 vezes a frequência, nesse buraquinho aqui dentro aqui é a frequência do cosseno, ela tem 2 vezes a frequência. Então a parte mais importante é isso aqui, que ela tem 2 vezes a frequência, no caso da voltagem e da amperagem que a gerou. Então se a gente raciocinar isso aqui, que essa voltagem aqui gerou, a potência está aqui, ó, com o dobro da frequência. Então, dando sequência no raciocínio, agora vamos raciocinar aqui o cálculo do RMS composto, que vou discutir mais para frente, mas só para recapitular. O volt RMS composto nada mais é do que uma soma vetorial, né? Então, quando é DC, ele não divide por nada, tudo dentro da raiz, mas quando ele é alternado, é os picos ao quadrado dividido por 2. Então, soma vetorial.
Então agora, fator de potência. Agora falando sobre o fator de potência nesse caso aqui, quando existe mais de uma frequência dentro da mesma onda. Então, recapitulando, potência real ou true power vai ser como se fosse corrente contínua. Volt, RMS vezes IRMS. É muito importante que se os dados forem dados, por exemplo, em pico, tem que converter para RMS para achar a potência real. Então, VRMS sobre, V pico sobre raiz de 2 é o VRMS. Potência total, no caso, é a real vezes o cosseno de ângulo de defasagem. Então, quando eu falo em potência total, eu estou querendo dizer que eu já estou na alternada, né? Que a potência real, ela considera como se fosse contínua, né? Não tem defasagem nenhuma, é um resistor. Quando eu falo em potência total, eu já estou considerando que tem um ângulo de defasagem, que aqui eu represento por θ, e o real vezes o cosseno de θ vai me dar, no caso, a potência total. Então, real vezes o cosseno do ângulo de defasagem entre ampere e volt, lembrando. Já o fator de potência nada mais é do que a total dividido pela real. Lembrando que a real é a pura resistiva e a total é essa aqui. Então, isso vai me resultar aqui, se a total é a real vezes o cosseno do ângulo de aplicação dividido pela real, corta real com real, sobra para mim que o fator de potência é o cosseno do ângulo de defasagem entre volt e ampere. Agora, como funciona, no caso, o fator de potência numa onda composta, ou seja, ela cheia de harmônico? Primeiro, calcula a potência de cada harmônico e soma. Então, vamos pensar que lá cada harmônico está gerando uma potência específica, né? Qual que vai ser a potência específica desse cada harmônico? Lembrando que agora eu estou falando aqui de volt não pico, então se eu receber em volt de pico, eu tenho que dividir por raiz de 2. Então vamos pensar o seguinte, V1 vezes I1, ou seja, a frequência, vamos pensar que eu estou na frequência fundamental minha aqui, V1 vezes I1 na frequência fundamental, vezes o cosseno de ângulo de aplicação, mais V2, vamos pensar que isso aqui é um determinado harmônico, né, um terceiro harmônico, vezes V2 vezes I2, vezes o cosseno de defasagem, no caso aqui nessa segunda frequência, vamos pensar que isso aqui é uma outra frequência, Vn, vezes In, vezes o ângulo de defasagem. Isso aqui na terceira frequência, na quinta frequência, seja lá, a gente soma todas as potênciazinhas geradas por cada frequência dentro do fio, e cada potênciazinha dessa somada, todas juntas, soma simples, vai me gerar a potência total, que é a potência total dissipada naquela situação. Então eu vou direto para o Note 1, que é simplesmente recapitular. Ó. A fórmula de potência total está em volts RMS. Né? Se for volt pico, né? Se eu receber os valores em pico, eu preciso de calcular aqui, por exemplo, V pico 1 sobre raiz de 2 vezes I pico 1 sobre raiz de 2. Eu tenho que dividir os valores por raiz de 2 para eu chegar na potência total. Né? Então, nesse caso aqui, essa formulazinha aqui utiliza as potências volt e ampere RMS. Já nessa aqui, ó, que eu tenho que calcular o true power, isso aqui é muito importante, porque eu preciso realmente calcular o que cada onda está me gerando em true power fazendo o RMS, que nada mais é que a média da soma dos quadrados. Nesse caso aqui, esses valores aqui precisam ser os valores daqui, dos volts, que eu peguei aqui em cima, porém aqui em pico, todos eles somados aqui dentro da raiz e divididos por 2. Então, note 2 volt em valor pico. Isso aqui é o meu true power. Não pode esquecer que se tiver um DC, basta colocar aqui o DC. DC mais. O DC não é dividido por raiz de 2. Uma vez que eu encontrei o true power e acima eu já tinha encontrado a potência total, ou seja, a potência no circuito alternado, true power, potência se fosse apenas um resistor, basta calcular potência total dividido por true power, que eu acho o fator de potência. Então, esse fator de potência aqui, potência total sobre true power, lembrando mais uma vez que ele é o cosseno do ângulo de defasagem entre volt e ampere. Nesse caso aqui de uma potência complexa, ele vai ser uma somatória vetorial disso, mas não deixa de ser isso, né? Então, voltando aqui no livro, só para colocar umas observações. Quando a gente vai calcular, por exemplo, a potência, isso aqui é um exercício dado como exemplo, quando a gente vai calcular a potência dessa situação aqui, a gente precisa calcular volt vezes ampere, né? Como aqui está domínio no tempo, aqui eu estou convertendo aqui para RMS, e preciso levar em conta que eu preciso trabalhar com volt vezes ampere dentro da mesma frequência. Então isso aqui, por exemplo, a frequência WT,
eu vou multiplicar esses dois aqui, que é o WT. Já esses aqui que são 3WT, eu vou multiplicar esses dois aqui. Então, essa parte do 3WT aqui não mistura com a parte do WT. Então, 3WT está multiplicando aqui, WT está multiplicando aqui. E esse detalhezinho aqui que existe depois desse seno aqui, ó, é a diferença angular entre volt e ampere nessa velocidade WT. É essa diferença angular entre volt e ampere aqui que eu coloco dentro do cosseno para calcular o fator de potência. Então, o que eu estou fazendo aqui? Diferença angular, eu jogo ela aqui dentro. A diferença angular que existe entre esse e esse, eu jogo aqui dentro. Então, cheguei no valor aqui, um valor fixo, né, da potência total do livro aqui. Como é que o Caboclo complementou? Aqueles mesmos valores que estavam lá, ele agora está usando aqui em pico elevado ao quadrado, dividido por 2. Ele não tem nenhuma componente de densidade contínua aqui. Então, a única coisa que ele colocou aqui foi o valor de pico, né, no caso 40 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, dividido por 2, para ele achar o volt RMS dessa composição aqui. Ele tem duas frequências, né, lembrando. Então, o volt RMS dessa composição é 31,62. Para finalizar, para achar o fator de potência, ele simplesmente pegou potência total sobre potência real, true power, aí 0,83. Mais uma vez, fator de potência, power factor, é o cosseno do ângulo de defasagem entre V e I.